do coração e dos olhos. Convido a amada igreja a fazermos uma leitura em Isaías, capítulo de número 53. Desde já agradeço ao departamento de missão, irmão e presbítero Alessandro, irmã Juliana, que Deus continue abençoando mais e mais a esse casal que tem por anos trabalhado nessa missão sem se cansar. Pelo menos externamente, né? A gente não sabe o que está por dentro, mas externamente eles têm trabalhado com alegria, não têm rejeitado a função e missão que o Senhor nos incumbiu. Isaías capítulo 53. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido. Mas ele foi ferido. Vamos todos juntos? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda, todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Jesus. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Glória a Jesus. Todos juntos vamos ler o primeiro versículo. Vamos lá? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou? Só vocês. No livro do profeta Amós, capítulo de número 8. Amós fica lá antes de Oséias, melhor, depois de Oséias, Joel, Amós e Obadias. Depois de Joel, capítulo de número 8, somente os versículos 11 e 12. Eu vou ler para ganharmos tempo. Quando você achar, nos acompanha. Amós 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Glória a Jesus. Podeis assentar. Dando glórias a esse bom Deus. A minha oração esta noite, em concordância com a oração que o nosso pastor fez, é que o irmão Carlos suma, não ainda no arrebatamento, mas suma na pregação, que você não ouça o irmão Carlos
mas que o Senhor ache oportunidade de continuar falando em nosso meio. Amém? Como eu sempre digo, essa não é a hora mais importante do culto. A hora mais importante do culto é aquela que você já sai de casa com o propósito de adorar, de servir em adoração, seja no louvor, seja nos grupos cantando, seja na palavra, né? Tem gente que na hora da palavra dá um ninja, pega a Bíblia e sai correndo, não sei para onde vai, mas eu sei que todo culto é importante do início até o seu final. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu vi o Hélio dizendo pela manhã, não foi, Juliana? Que todas as vezes que a gente é convidado, o peso da responsabilidade bate nos ombros. Aí o Hélio disse: rapaz, eu fiquei até não sei que horas lendo da madrugada, veio até dor de barriga por causa do nervosismo. Acontece essas coisas, né? Acontecem os friozinhos, mas aprove a Deus, de uma forma clara, falar ao seu povo, à sua igreja. Todas as vezes que eu prego, parece que eu sou um novo convertido, pregando no microfone a primeira vez. É assim, viu, Luiz? Onde eu vou te dar, se me der a oportunidade, eu vou te dar, que a coisa para tu ver como uma coisa estreita. Mas, amada igreja, eu dizia ali dias atrás, mês passado, em Lustosa, que eu me preocupo muito no que falar quando me é dado uma oportunidade. Hoje é muito fácil. Às vezes as pessoas viram Michel dizendo que para ter uma aclaração maior sobre os mormons, ele usou recursos como a internet, viu algumas pregações, como a gente também faz em algumas situações, e hoje são muitos os recursos, e tem pessoas que nem se preocupam mais se Deus quer que ele fale aquela mensagem. Às vezes é só pegar o negócio pronto, no micro-ondas, e empurrar de qualquer jeito, achando que vai, né? E quando eu estava ali de tarde, rabiscando os meus papéis, passando a caneta no papel, aí Joyce disse: outro sermão? Esse computador, outro? Eu disse: você tem que falar o que Deus quer. E aí, se cada vez que for me chamado para pregar, poder for dando outro, eu vou escrevendo, né, meu querido? No final das contas, fica meio sermão. Se a gente não pregar aqui, a gente prega pra gente mesmo no banheiro, chega no céu lá, a gente fica só lembrando dos sermões e pra gente mesmo se avivando, mas o importante é fazer a vontade dele. Glória a Jesus. Querida igreja, a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas ele começa com outra pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Esse profeta, chamado Isaías, é qualificado teologicamente de profeta messiânico. Por que messiânico? Porque foi o profeta que melhor e que mais extensivamente falou numa porção maior sobre Jesus Cristo, o Messias. E se expande você, amigo visitante, querida igreja. Isaías falou sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o Salvador, sobre como ele nasceria de uma virgem, sobre quais características ele teria 700 anos antes de Jesus pisar na terra. Porque Jesus sempre existiu como filho de Deus. Ele só assumiu a forma humana. Ele não reencarnou, ele encarnou na forma humana, ele assumiu a forma de carne, de ser humano. E Isaías tem tanta característica de servo de Deus, de profeta messiânico, que a Bíblia ela tem ao todo 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Até o livro 39 da Bíblia, Antigo Testamento, trata-se muito sobre Israel, a nação escolhida para gerar o Messias. E a partir do livro de Mateus, que é o livro 40 da Bíblia, entra Jesus na história. Quando você lê o profeta Isaías, a partir do capítulo 40, começa a se falar do servo, aquele que não quebraria a cana trilhada, começa a se falar
de Jesus. E o que é que eu percebi com essas semelhanças? Eu percebi que há muita jesuicidência no livro de Isaías, porque nada na Bíblia aparece por acaso, não tem coincidência no meio bíblico, né? Porque Deus tem, eu dizia um dia desse, que Jesus e Deus e o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, amigo, nunca quis dizer nada. Deus sempre disse, e às vezes nós não atentamos e não colocamos o nosso ouvido para ouvir. Ah, irmão Carlos, foi redundante? Não. Tem muita gente escutando e pouca gente ouvindo. Ouvir vai além de bater no ouvido e dizer: ah, aquele irmão fala bonito, a entonação da voz dele é bonitinha para pregar, para cantar só o sangue de Jesus, eu deixo para Justo, para Beninho, mas a entonação, aquela irmã, não. Eu estou falando de ouvir e guardar na tábua do coração. E aí, o profeta começa fazendo uma pergunta: quem deu crédito à palavra do Senhor? Parece simples, mas quem é um pronome indefinido. Por que qualificar isso, irmão Carlos? Porque ele não disse, os pecadores não deram créditos à palavra do Senhor. Ele não disse, o Israel não deu crédito, a nação de Israel não deu crédito à palavra do Senhor. Ele não disse, os egípcios, Babilônia, quem quer que seja, não deu crédito à palavra do Senhor. Se fosse hoje, o Brasil, os Estados Unidos, a China, a Ucrânia, qual país desses aí que foi citado, não deu crédito à palavra do Senhor? Não. Isaías lança, inspirado por Deus, um grito dentro da eternidade: quem deu crédito à palavra do Senhor? E a quem se manifestou o braço, a obra, a mão, a salvação que provém de Deus. E aí Isaías começa dizendo, porque ele, Cristo, o Messias, o Salvador, o único que teria poder para arrancar o homem dos seus pecados, foi subindo como renovo de uma terra seca. O que é renovo? É aquele broto, está uma árvore que é cortada e de repente vai saindo aquele broto numa árvore. Quando parece que aquela árvore já não vai crescer, você passa lá depois de um ano, aquilo que era um broto virando um galho, e aí você passa depois de 5 anos, a árvore já está no lugar de novo, você diz, rapaz, como Deus é lindo, né? Como Deus é poderoso. E o escritor começa dizendo que ele vai brotando, Cristo vai brotando de uma terra seca. Cristo vai brotando aonde já não há possibilidade de salvação. Cristo vai brotando aonde alguém olha e diz, ali não tem mais jeito, ali é caixão e vela, ali é pau que nasce torto e nunca se direita. Cristo disse, quando eu entro na história como marceneiro, não tem pau que nasce torto que não se endireite. E aí ele surge na história. Eu não vou tratar muito sobre o surgimento de Jesus, porque isso é muito pregado, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração em Isaías é clara, para mim está claro. E eu não gosto de complicar a coisa, eu gosto de ser um descomplicador, porque a Bíblia diz que nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, esse mesmo profeta, de qual profeta estamos falando? Qual profeta? Amém. O profeta Isaías, o seu nome em hebraico eu aprendi a fazer igual Michel, né Michel? Eu dei uma pescada ali no YouTube, está lá, para quem quiser aprender. Eu dei uma pescada no YouTube e o doutor Rodrigo Silva, que é arqueólogo e crente adventista, ele dizia que o nome Isaías, Yahu, significa o Senhor é a nossa salvação. Agora, um profeta que já traz no nome a salvação qualificada da parte do Senhor, só podia ser um profeta
a falar bastante sobre salvação. Querida e amada igreja, quem deu crédito? Vocês estão cansados? Me ajudem aí para ver se sai. Quem deu crédito? Glória a Jesus. Os dias são cansativos mesmo e trabalhosos, né? Mas a pergunta é clara: quem deu crédito à nossa pregação? Agora eu te pergunto: que pregação? Qual pregação? Qual palavra? Qual mensagem? Em qual público e que tipo de alvo essa mesma palavra pode alcançar? De que palavra, de que letra o profeta estava falando? Tem muita gente se confundindo, Adilson, no meio da estrada e enfeitando a palavra de Deus, colocando um monte de flores do lado da palavra de Deus, um monte de ornamentos da palavra de Deus, para agradar um público que só quer ouvir. Receba carro, bota água em cima da TV que tem carro, tem casa nova, tem chave disso, chave daquilo outro, chave de salvação, chave de cura, chave de não sei o que lá. Aí alguém, desculpe ser sincero, eu era, não estou gaguejando. Mas agora eu sou a igreja tal. Agora que eu tenho 4 casas, tenho 5 carros, tenho 10 cômodos para receber as visitas. Agora é agora. Quem agora é de Jesus aqui? Dá uma glória aí, rapaz. Tá aqui nesse negócio aí. Glória a Jesus. Graças a Deus que você compreendeu a palavra certa. Porque quem deu crédito à palavra do Senhor? Hoje tem palavra para todo tipo de público e público para todo tipo de palavra. Tem gente ouvindo palavra com uma prancha. Tem lugares por aí, meu pastor, que é uma prancha. Não é mais um púlpito respeitoso como esse. É uma prancha, aí o camarada chega lá, é o sofista de Jesus, bota a Bíblia em cima da prancha e só falta pedir a Jesus: manda uma onda aqui, Jesus, que agora é só eu e tu. E tem gente aí ouvindo todo tipo de palavra. Mas Isaías perguntou: quem deu crédito à palavra do Senhor? O pecador está lá caído no chão, derrotado. Aí a Bíblia diz assim, que só esta palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, arranca o pecador do seu estado de pecado, levanta ele de um charco de lodo, coloca de pé, caminhando para o céu e dizendo: agora eu sou um novo homem. Só essa palavra coloca o homem na condição de dizer: um homem à imagem de Deus. Só essa palavra. Não procure outra, não. Olha aí o que Michel disse: se informe mais, busque mais, procure conhecer mais, vá atrás disso. E deixa eu te falar uma coisa: segundo a tradição judaica, Isaías, esse profeta, que falou que Jesus nasceria de uma virgem, que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías, por falar a verdade, segundo a tradição judaica, o rei Manassés, que não queria ouvir a verdade, mandou serrar Isaías no meio. Aí você chega lá em Hebreus e diz assim,
Por essa palavra, alguns foram cerrados ao meio, mas não negaram a sua... Está fraco? Não negaram a sua... Eu quero mexer com você, para você entender que o rei Manassés, naquele momento, era uma representatividade, Cristina, de Satanás, de todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus. Quando Cristo começa o seu ministério, Satanás leva ele num pico de um monte e diz: tudo te darei se me adorares. E Jesus, pela palavra, vai vencendo ele a cada estado. Primeiro ele diz que era para transformar as pedras em pães. E Jesus diz o quê? Eu li no Facebook, porque os crentes agora estão assim. Eu li, pensa que botar o pedido no Facebook é Deus respondendo. Você está botando para outras pessoas. Deus está ouvindo a sua oração. Aí deixa eu te falar uma coisa. Como é que está escrito? Glória a Jesus. Mas Jesus diz: está aonde? Na palavra. Aí ele também diz, o diabo diz: tudo te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus disse: Satanás, vai-te, porque está escrito: somente ao Senhor nosso Deus adoraremos. Crente não vive pelo que ouviu dizer, crente não vive pelo que alguém falou simplesmente, sem base nessa palavra. Até quando o irmão Carlos pregar, faça como os crentes bereanos, Atos 17, 11. Paulo estava pregando e os homens, Adson, ia conferir para ver se estava tudo escrito na palavra. Pode ser Paulo, pode ser quem for. E aí, é da palavra que vem a força para caminhar nos dias de angústia. Não é da aparência, não é de ser mais belo, não é de ser mais esbelto, não é de ser mais bonitinho. A Bíblia não diz: jovens, sois fortes, porque estáis na flor da mocidade. Jovens, e sois fortes, porque tens um bom trabalho. Jovens, sois fortes, porque tens uma boa faculdade. Não. A Bíblia diz: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós. Precisamos mais de palavra e menos de nós mesmos. O louvor mexe, ele mexe. Aí eu copio o Napoleão Falcão. Não tenho costume de copiar ninguém, porque eu acredito que o meu Deus é original e não precisa de cópia. Mas repetir coisas boas é saudável. Napoleão Falcão diz: o louvor mexe, toca no teu coração, alegra o teu emocional, mas a palavra te convida à responsabilidade com Deus. No louvor, você fica aí só dando glória, dá uma lágrimazinha. A palavra vai mexer lá na ferida. Aonde está errado, a palavra vai mexendo, dizendo: tem que mudar porque está escrito. E aí ele continua dizendo: quem deu crédito? Aí, irmão Carlos, é só isso a palavra? Só isso. Por quê? Nós temos achado dificuldade. Não só o mundo lá fora. Nesse instante eu chego no mundo lá fora, irmã Raimunda, que nos visita ali com sua filhinha Emily. O mundo lá fora, eu chego no mundo, calma com o mundo lá fora. Quem deu crédito, Adson, a essa palavra? Eu lembro como hoje, na sede de Tancredo Neves, 1999, o pastor Romeu contava o testemunho que alguém falou, e ele disse assim, que alguém chegou para ele, para essa pessoa, não foi o pastor Romeu, e ele disse que a pessoa falou assim, rapaz, como é que você pode ser crente e acreditar que um grande peixe engoliu um homem, e depois de 3 dias, o peixe foi um avião, foi um navio, foi um ônibus de viagem, depois de 3 dias, pegou esse homem e botou para fora, e o homem começou a pregar nessa cidade.
Você é tolo. Aí o pastor disse que o irmão abençoado disse assim: se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditaria. Sabe o que eu quero dizer com isso? Está faltando mais gente dentro do próprio povo de Deus, dando crédito ao que está escrito nessa palavra. Está lembrado, irmão bispo? Está lembrado, irmão bispo? Eu pensei que eu fiz isso aí, foi minha visão, não foi? Mas está lembrado, meu Deus? Deve ser a idade do cansaço. Mas enfim, no passado, para quem pelo menos veio de uns aninhos atrás, o povo, eu falei isso aqui um dia desse em pregação, o povo falava pro aqui, pro lá, pro riba, o povo não tinha um vocabulário tão rebuscado, o povo não tinha uma língua tão bonita, tão definida, um português tão dentro do vernáculo, tão apropriado, mas era um povo que você dizia assim, ó: hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Os crentes, amém, Jesus. Eu creio, Jesus. Alguém chegava e dizia: está escrito na palavra, de onde dois ou mais estiverem reunidos, Jesus está presente. E o povo tomava aquilo para si, acreditava, dava crédito na palavra e dizia: Jesus, eu vou me comportar diferente, Jesus. Eu não estou vendo com olhos físicos, mas se está escrito, se está escrito, Jesus, eu acredito. Se está escrito na palavra que ainda faríamos obras maiores do que o Senhor, eu acredito. Se está escrito, Senhor Jesus, que iriam perseguir a palavra, iriam nos perseguir, mas ele diz a Geão, ele diz a todos que se levantem contra a palavra de Deus. Um dia desse no Facebook, quem acompanhou viu, deu mais de 30 páginas, um ateu convicto no Deus da Bíblia, mas espírita por decisão, o qual eu sempre usei de respeito. Ele dizia: como é que você pode acreditar nesse Deus da Bíblia? E eu perguntava a ele, isso tem 2 semanas, eu falava com ele: como é que você pode acreditar que mortos voltam para guiar os vivos, se a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez? Aí eu lancei um artigo que um bilionário está investindo alto, dinheiro pesado, para que a Bíblia seja ensinada nos colégios. E aquele camarada ficou indignado, entrou na minha postagem e disse assim: por que só a Bíblia? Por que não também o livro de Buda? Por que não também o livro do Islã? Por que não também o livro dos Espíritas? Eu disse: porque a Bíblia está em melhor lugar. Ela é mais velha que todos esses. É o único livro que o autor está sempre do lado de quem está lendo. É o único livro que tem transformado gerações e gerações para mostrar que Deus é vivo, que Ele está presente na sua palavra. Eu digo sempre ao meu irmão Leonardo: Léo, é o seguinte, eu digo isso a ele há muito tempo e a gente sempre conversava: Léo, é o seguinte, não me importa se o povo creu, se não creu, se deixou de crer, se falou assim, porque tem pregador que sai perguntando no final: e aí? Já tem até grupos que fazem assim, ó: e aí? Como é, principalmente eles que dizem que são famosos: e aí? Aí o outro diz: arrebentou, só se for a alma dele. Porque a Bíblia diz assim, ó, está escrito aqui, eu estou pregando que quem deu crédito, está escrito assim, ó, 1 Coríntios 9:27, está escrito assim, ó: de maneira que eu pregando aos outros, dou murro no meu próprio corpo, para que eu pregando aos outros não venha a ser reprovado. Aí, continuando nessa linha de raciocínio, a Bíblia diz no texto que a gente leu, qual é a palavra que tem que se dar crédito? Que Jesus veio salvar todos os perdidos. Está escrito que Ele se fez maldito por amor de nós. Querida e amada igreja, não é religião, não é a minha cultura, não é a cultura do africano lá onde está o pastor
Luiz Hilton, não é o seu parecer, não é o meu parecer, não. Quando você for falar, fale a Bíblia, leia a Bíblia, tenha fome da Bíblia, para que as pessoas do seu lado se convertam. Eu lembro, a gente apenas chamava meu pai, da minha mãe aí, que ganhou muitos, com oração, e a gente chamava ele. Eu lembro que meu pai, na minha infância, era um homem que ele só bebia quando ia na casa de uma tia já falecida, e quando chegava em casa era bêbado, vomitando. Era a única situação e o único dia que ele bebia. Chegava em casa bêbado e vomitando, até que em 2001 Jesus entrou na vida dele. E aí, meu irmão, quando Jesus entra, a palavra também vem junto. De lá para cá não teve mais um gole, de lá para cá só foi gole de Bíblia, gole de palavra, gole de unção, gole de graça, porque a palavra coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. E aí ele continua dizendo, o escritor, já no Novo Testamento, a Bíblia começa dizendo assim, ó, qual é a palavra? Quando Jesus começa a pregar, ele não diz, olha que coisa interessante, não, mano. Eu estava pregando no Japão e o povo caiu. Quem quer saber que eu estava pregando no Japão? O povo quer que caia fogo aqui. Eu estava pregando lá em Paripe e o derreteu. Não, nesse dia, menino, olha, eu estava em Lustosa, Bahia, rapaz, vocês não sabem não. Jesus começou a pregar assim, ó, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou a pregar assim, ó, quem crê, quem acredita, quem dá crédito, quem ouve e entende a minha palavra, tem a vida eterna. É simples assim. Quem não, agora, eu preciso explicar de uma maneira simples. Você pega o Ondina de manhã e acredita que o Ondina vai chegar na Ondina. Você vai no médico, o médico lhe receita, Luiz, e diz assim, ó, para essa dor que você está aí, Dorflex não serve. Para essa dor que está aí, só tomando um antibiótico, e tem que tomar assim, assado, prescreve a dose, não sei, prescreve tudo bonitinho. E você, com essa cara mais limpa que Jesus deu pra gente, a gente faz igualzinho como o médico fala. Segue a risca. Aí você pergunta, Cristina, evangelizando de ponta a ponta, de dia a dia, ganhando gente de lá pra cá, ganhando gente com um testemunho, ganhando gente com a palavra quando surge a oportunidade. Você pergunta, você acredita em Jesus? Mas bebe, fuma, adultera, tem 3 mulheres, 1 filho em casa, 2 na rua, tem uma visão cega. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento daqueles que não creem, dos incrédulos. Mas deixa eu te contar uma coisa, quem acredita, entende o que Jesus está falando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A receita, ó, deixa eu pegar aqui, está aqui, ó. O médico dos médicos, o Deus do universo, que conhece o homem por dentro e por fora, conhece o problema do homem, que é o pecado, que diz que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso o sangue de Jesus precisou jorrar na cruz do Calvário. Ele prescreveu assim, ó, que a quem aceitou Jesus, quem deu crédito a essa palavra, foi-lhe dado o poder e o direito de ser feito filho de Deus. A receita está aqui. Aí chega o homem de noite, escondidinho de noite, e diz assim, mestre, eu sou mestre em Israel, mas eu quero aprender com o Senhor o que eu devo fazer para ser salvo. Jesus disse assim, Nicodemos, é preciso nascer de novo. É preciso ouvir as minhas palavras. O mundo está dizendo, mate. O mundo está dizendo, mate mais ainda. Um dia desse, mesmo camarada me disse assim, o mesmo camarada da conversa, disse assim, como você pode acreditar num Deus
que permite tanta maldade no mundo. Eu disse a ele: a maldade do mundo não é culpa de Deus. Deus vai trazer julgamento sobre todos os males. A maldade do mundo é culpa do afastamento dos homens de Deus. As pessoas não querem mais orar. Eu dizia isso aos colegas de trabalho agora, na semana que voltei. Eu falava com eles reclamando de violência no ônibus, que uma passou por assalto, e eu dizia para elas: as pessoas já não oram. Antigamente, mesmo católicos ou não, oravam Pai Nosso, as pessoas já não oram. As pessoas, muita gente já não pede a Deus misericórdia, sai de casa sem proteção. Muita gente não quer, mas antigamente era lei, não era nem crente, mas tinha um Salmo 91 aberto em casa. As pessoas estão distanciando-se de Deus. As pessoas estão acreditando em programas televisivos, na mídia, mais do que no Deus que fez os céus e a terra. E depois olham para o céu e dizem: Deus, se tu existisse, o mundo não estava do jeito que estava. Só que a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um dia em que esse mesmo Jesus há de julgar todos os pecados dos seres humanos. Falando-se ainda em acreditar, a Bíblia diz assim, os que estão em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas e tudo se faz. Mas sabe o que é que diz 2 versículos antes? 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15, ou 15 e 16, diz assim, que Cristo morreu por nós. Creia. Logo todos estão mortos. Creia, creiamos, cremos. E aí diz assim, se Ele morreu por nós, a vida que a gente vive, a vida que nós vivemos, devemos viver para Ele. Quem dá crédito a essa pregação, quem se envolve com o conteúdo da Bíblia Sagrada, sabe, aprende e repassa qual é a vontade de Deus, qual é essa vontade. Jesus, deixa eu te falar uma coisa, para não ser redundante. Lá Deus começa uma obra com Adão, o Adão cai. Deus recomeça, continua na vida de seu filho Sete, vai continuando, mas o homem peca e Deus levanta um pregoeiro da justiça chamado Noé e constrói uma arca durante um grande período de tempo. E Noé vai pregando, Adson, irmão Luiz, e as pessoas não acreditam. Deus aí diz assim: não habitará mais o meu espírito com os seres humanos, porque eu tenho visto que a maldade do homem é contínua e crescente. Aí passa-se os dias de Noé, você pensa que o dilúvio fez os homens se converterem? Não. Continua grandes obras lá com Moisés no Egito. De Moisés para Cristo, Deus fala que iria salvar aquele que olhasse para a nação de Israel. Já ganhando o fim, o homem não acreditou. Deus mandou Jesus novamente, mandou o Filho. Ele disse, está escrito assim um textual da igreja: Deus amou preto, pobre, rico, branco, moreno, gordo, magro, judeu, gentil, quem quer que seja, candomblesseiro, homossexual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha, para que todos aqueles que dessem crédito não morra, mas tenha a vida eterna. E o mundo, 2000 anos se passaram. Eu lia hoje no Gospel Prime que cerca de 2,7 bilhões são cristãos, mas aí eles envolvem tudo, né? Quando eles botam cristão, está envolvendo tudo, pacote fechado, não é só protestante. E aí, isso dá 1/3 da humanidade hoje, um pouco mais de 1/3, 2,7 bilhões. Aí, 1,6 bilhão são islâmicos. E o que é que você quer dizer com isso, irmão Carlos? Que 2000 anos se passaram, o Filho de Deus veio, houve milagres tremendos, Jesus continua salvando, Jesus continua pegando o pecador em estado de lamúria e trazendo para a salvação. Jesus continua salvando hoje, Jesus continua salvando amanhã, Jesus continua salvando sempre. E a Bíblia diz assim, Timóteo 1,15:
Está escrito assim: boa é esta palavra e digna de toda aceitação. Boa é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores dos seus pecados. E aí, passou-se anos, a sociedade continua do jeito que está, e repito o que eu disse um dia desse: a solução do Brasil não está na mão do PMDB, não está na mão do Democrata, não está na mão do PSOL, não está na mão do PT, não. Nessa Bíblia aqui que está escrito, que é para dar crédito, diz assim, ó: bem-aventurada é a nação cujos Deus é o Senhor. Quem deu crédito a essa palavra? Está escrito no livro no texto que nós lemos: ele foi moído. Aí já é outra pregação, não dá tempo, já passei ali de 9. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si. Gente, é muito fácil assistir Jesus de Nazaré em época de Páscoa. É muito fácil chorar com paixão de Cristo e dizer que judeus ruins que mataram Jesus. É muito fácil se emocionar com filmes. Mas é difícil para muita gente dar crédito a essa palavra e entender. Pegam Pedro e João e dizem assim: parem de pregar essa palavra, parem de dizer que Jesus salva. Pedro diz assim, Atos 4:12: não posso parar, porque não há outro nome dado entre os homens. Não é Maria, não é Buda, não é Maomé, não é Joseph Smith, não. Só no nome de Jesus há salvação. Glória a Jesus. Deu para entender um pouco mais? Quem deu crédito? Vamos acreditar que ele disse: ide, e em meu nome farão milagres, falarão novas línguas, os sinais seguirão. Ide, e coisas maravilhosas acontecerão. Quem crê, precisamos crer mais. Precisamos acreditar mais nas pequenas coisas. Quando a Bíblia diz assim, ó: por se multiplicar a iniquidade. Gente, ele foi moído pelas minhas transgressões. Ele não abriu. Jesus não murmurou, tomando chicotada nas costas, tomando murro no rosto. O Filho de Deus não murmurou, recebendo coroa de espinho na cabeça. O Filho de Deus não murmurou, recebendo 39 chicotadas. E às vezes por muito menos a gente reclama. Mas a Bíblia diz que quando ele pensou em olhar para trás, ele disse: pai, é dureza, pai. Eu falo no baianês. Fica bem claro, né? Pai, está apertado. Pai, é difícil assumir aquela cruz, mas contanto que seja feita, não é salvo uma vez, salvo para sempre. Está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. A iniquidade está se aumentando neste mundo, mas a Bíblia diz que em nós deve haver amor crescente. Então, meu amigo visitante, eu quero saber de você, se possível, se você entendeu um pouco mais, que é preciso compreender a palavra de Deus, que é preciso receber essa palavra, e está escrito assim, que aqueles que ouvem a palavra de Deus são de Deus. Agora você precisa selar este compromisso. Como é que se sela esse compromisso? Eu quero conhecer quem quer aceitar Jesus. Está vindo um amigo? Ali vamos saber, nesta hora, glória a Jesus. A Bíblia diz que andávamos como ovelhas desgarradas, mas ele diz assim, ó: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém tomou a vida de Jesus, foi ele que deu. E o mais interessante, Pedro diz assim: cadê você que quer vir aceitar Jesus? A Bíblia diz que é o Espírito quem convence do pecado, do juízo e da morte. A Bíblia também diz: não por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito, está escrito. E aí Pedro diz, não é o sangue de bode, não é o sangue de cordeiro, não é o sangue de carneiro. Pedro diz assim, não importa o tamanho do teu pecado, aonde havia terra seca, brotou Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma hora vivíamos acusados pelo diabo, mas hoje estamos debaixo do sangue de Jesus. Estamos debaixo do perdão que está escrito nessa palavra, que eu e você somos perdoados. Estamos caminhando para o céu. Creia nesse negócio. Se está escrito que Jesus salva, eu não duvido nem um segundo que Jesus salva. Se está escrito que é para ler essa palavra, para que Deus comece a entrar em teu coração, dá menos tempo para a fazenda, dá menos tempo para a televisão, faz como eu praticamente não tenho tempo para essas coisas. Tira tudo isso que te atrapalha e vai ler a palavra. Aí, irmão Carlos, quando eu leio dá sono, pede a Jesus e Jesus, tira esse couro da preguiça, porque eu quero me aprofundar na palavra. Glória a Jesus. Graças a Deus. Estão aceitando Jesus como Salvador essa noite? Quem pode dar uma glória aí? A Bíblia diz que há uma festa maior. Por todos os sermões que a gente der aqui, há uma festa maior do que todos nós que estamos aqui, por um pecador que se arrepende e se acha na condição de salvo. Deixa eu só concluir com essa palavra, meu amigo, e já devolvo a palavra. Já virando para cá, a Bíblia diz assim, não tem fórmula mágica, não precisa de óleo ungido de Israel, ainda bem que a Assembleia de Deus não tem nada disso, não precisa do envelope santo, não. Está escrito aqui em Romanos, e quem dá crédito a essa palavra, está escrito assim, se com a tua boca creres, e no teu coração confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Glória a Jesus. Vamos acreditar mais no poder que essa palavra tem para influenciar o nosso Brasil. No poder que essa palavra tem, mães, para influenciar os seus filhos diariamente, o seu vizinho envolvido com drogas. Essa palavra tem poder. Paulo disse, eu não fui em eloquência de palavras, mas eu fui com essa palavra. Fale menos e peça a Jesus que fale mais através da palavra dele. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Os amigos, fiquem aqui, eu vou devolver o microfone para o nosso pastor, que vai estar fazendo uma oração de aceitação por vocês essa noite. Deus continue abençoando a igreja e o departamento de missões. Glória a Jesus.